Vamos abrir a palavra em Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do 37. A palavra do Senhor nos fala assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensões entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E esse texto, irmãos, ele precisa encher o nosso coração, porque é um convite que o Senhor faz a cada um de nós. No último dia, aquele grande dia da festa, ele levanta-se e diz: Quem crê, quem tiver sede, quem tiver necessidade, venha a mim e beba. Né? E beba. Isso nos lembra, sabe qual o texto, irmãos? Lá de, não precisamos ir lá, mas de Mateus capítulo 11, verso 28, que ele diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o convite que o Senhor quer. Sabe, esse é o ponto que o Senhor fala assim: se alguém tem sede, venha para mim, porque eu posso saciar a tua sede. Lembra também de João capítulo 4, naquela mulher samaritana, naquela fonte de água, aonde o Senhor chega ali e conversa com ela, e o Senhor pede água para ela. E ela, então, começa uma conversa ali com Jesus, e Jesus diz assim, ó: se você aceitar a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais precisará vir buscar. Porque o Senhor sabia qual que era a intenção, qual era a sede daquela mulher. Porque o Senhor vai explicar depois: você já teve tantos maridos, e esse que você tem não é teu. Então, o Senhor expõe o coração daquela mulher. Por quê, irmãos? Porque o Senhor ama. Porque o Senhor, quando Ele ama, Ele expõe o nosso coração. Para quê? Para que haja vida e vida com abundância. Sabe, nós precisamos compreender que esse convite que o Senhor faz aqui é para cada um de nós. Irmos a Ele. Temos sede, queremos conhecer mais o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Podemos ir para Ele quantas vezes nós queremos, que Ele estará pronto a saciarmos a nossa sede. Mas tem uma coisa, irmãos. A palavra começa a dizer algo muito precioso para nós. No verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós precisamos compreender, irmãos, que não é do jeito que nós queremos. Quantas vezes nós temos ido para o Senhor da forma com que nós, achando a forma melhor para nós, achando um jeito que vai ser melhor para nós. Não, irmãos, é do jeito do Senhor. É como o Senhor quer. Não queira ser filhos de Deus do jeito que você quer, porque Deus não vai aceitar. Ele precisa trabalhar em cada um de nós.
Ele precisa se revelar a nós. É por isso que ele diz assim: se nós crermos, como diz a Escritura, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. É rios, não é um jamari, é rios. Se os irmãos olharem enchente lá do Rio Grande do Sul, os irmãos vão ver que é um mar de água. O Senhor quer fazer isso conosco. É rios de águas vivas, saindo de dentro de nós para onde, irmão? Para esse mundo, para testemunho desse mundo. Por quê? Porque o verso 39, ele diz assim: isso ele dizia com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Né? E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Cremos em Cristo e sua obra? Cremos, então recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Irmão, nós não precisamos ir lá, mas se nós olhar um pouco da palavra do Senhor, as epístolas de Paulo, vai ter muitas palavras, muitos versículos muito preciosos para nós. Como diz assim lá em Romanos capítulo 6, verso 6, diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Sabe, irmão, nós morremos com Cristo. Nós precisamos saber que nós morremos com Cristo. Para quê, irmãos? Para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Para viver para Deus. Porque quando nós cremos que nós morremos com Cristo, nós recebemos, quando nós fomos ressuscitados, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito quer fluir, esse Espírito quer nos encher. Sabe, esse Espírito quer nos encher, mas sabe como é que o Espírito vai nos encher? Quando nós considerarmos a nossa vida como uma vida crucificada em Cristo. Sabe, quando nós tomarmos a nossa cruz e seguir o nosso Senhor, aí sim o Espírito enche nós. Mas muitas vezes nós temos recebido o Espírito dentro de nós e estamos tão contentes com tão pouca coisa. Nós nem fluímos, o Espírito nem flui porque nós só queremos receber. Nós só queremos receber. Só queremos receber. E aí nós viramos, sabe o que, irmãos? Obesos espirituais. Muito conhecimento, mas sem prática. Sem o derramar do Espírito como uma testemunha para as vidas que estão ao nosso redor. Você tem derramado o amor de Deus para a sua família? Você tem derramado o amor de Deus para a igreja, para aqueles irmãos que estão ao seu lado? Você tem derramado? Ou você tem retido o Espírito? Sabe, irmãos, é algo bastante para nós começar a pensar. Né? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, não precisamos ir lá, mas também vai trazer uma palavra muito firme, dizendo assim: antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi ressuscitado segundo as Escrituras. Então, irmãos, quando nós tomamos posse que nós fomos crucificados com Cristo, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, sabe o que acontece conosco? Se nós pegar os 1 Coríntios, nós vamos saber que ele foi morto, mas ele foi ressuscitado. E se nós morremos com ele, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Como que nós vamos viver mais o nosso querer de agora em diante? Porque, sabe, se nós avançar um pouquinho a mais, um livro para frente, aí, irmãos, em 2 Coríntios, você vai ver todo o amor de Deus. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, irmãos, quando nós cremos que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele, o amor dele
é derramado em nossos corações. Não é dado para nós em conta-gota, é derramado em nosso coração. É por isso que, quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele quer fluir. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nós e nós podemos fluir, derramar para as vidas que estão ao nosso redor. E aí, como que nós vamos derramar o Espírito, irmãos? Como que nós vamos derramar o Espírito? Se os irmãos forem lá em Gálatas, Gálatas 2, verso 20, vai dizer assim: estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que beleza! E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Como que eu não vou dar um testemunho para as vidas, irmãos, se eu, no presente, porque eu soube que lá atrás eu fui crucificado. E como que eu vivo agora? Estou crucificado. Aí no presente eu vivo, não é eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Se é Cristo quem vive em mim, e nós vimos que o amor dele foi derramado no nosso coração, porque ele nos levou à morte, então como que essa vida vai ser? Vai ser pela vida de Cristo. E como que Cristo viveu aqui nessa vida? Fazendo a vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai, irmãos? Uma família com muitos filhos. Isso já enche o nosso coração. Uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. E da mesma forma que ele deixa nós semelhantes ao Filho, ele faz com que nós possamos dar um testemunho para a glória do Senhor. Né? Mas muitas vezes nós temos ainda muitas dificuldades. Se nós andar um pouquinho mais em Efésios, vai dizer assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Efésios 2, né? Mas não para por aí, irmãos, não para por aí. Aí a nossa mente, ela precisa ter a mesma mente de Cristo. Aí você pode ir para Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. E ele foi para aquela cruz. Então nós temos que ter essa mesma mente, tomar a nossa cruz. E sabe como que o Espírito vai encher nós, irmãos? Quando nós tomamos a cruz. E qual que é a nossa cruz, irmãos? O que nós devemos colocar nessa cruz que nós vamos tomar? Os nossos desejos, os nossos prazeres, o nosso velho homem. Isso precisa. Por quê? Porque o Espírito só vai ser... Nós vamos ser cheios do Espírito se ele conseguir esvaziar o nosso coração. Se nós estiver cheio de vontades ainda nesse mundo e nós recebemos o Espírito Santo em nós, ele não vai arrombar o teu coração, o meu coração. Ele vai dizer: me entrega esse prazer que você tem, entrega essa tua mente que você herdou lá de Adão e Eva, entrega para mim que eu quero transformar a sua vida. Sabe, é um momento de entrega. Sabe, irmão, nós temos muitas dificuldades de entregar. Sabe o que nós fazemos? O problema meu é minha esposa. O meu problema é o meu marido. Nossos problemas são os nossos filhos. Não, irmãos. O teu e o meu problema está dentro de você. Não coloque a culpa no Satanás. Não coloque, não. Porque o teu problema se chama eu. Essa natureza que nós herdamos. E essa natureza nós precisamos considerar que ela foi crucificada. Colossenses capítulo 2,
verso 12 em diante. Nos fala assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, e perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E se você morreu com Cristo, se você crê que você estava lá, você recebeu a euforia, você recebeu o cancelamento da dívida, porque Cristo pagou. Cristo pagou a tua conta. Você era inimigo de Deus, você tinha uma contenda, cada um de nós nascemos com a ira de Deus sobre nós, mas Cristo, o Senhor, colocou sobre Cristo Jesus na cruz todo o nosso pecado. Cada um de nós estávamos lá, irmãos. Como? Pela fé. Pela fé nós precisamos receber essa palavra para que então, irmão, nós possamos ter paz com Deus. Porque é muito claro o texto dizendo que nós fomos sepultados juntamente com Ele, no batismo, na morte. E fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então a nossa vida agora, irmãos, pertence ao Senhor. Nós não podemos mais viver a nossa vida do jeito que nós vivíamos. Sabe, então e nós temos muito mais outros textos ainda que falam da nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas eu quero voltar lá para o nosso texto de João capítulo 7. Novamente, para nós seguirmos, porque nós precisamos ver, irmãos, algumas verdades desse texto aqui, para nós tomar posse dele, para nós seguirmos a vida com o Senhor. Então, irmãos, é muito claro, se nós temos necessidade, nós temos essa sede, ele convida: venham a mim e vocês podem beber. Vocês podem beber. E aí, por isso que nós lemos todos esses textos, citei esses textos para os irmãos verem, porque é como o Senhor, como a Escritura diz. A Escritura diz que nós fomos crucificados com Cristo. A Escritura diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Mas a Escritura também diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Sabe? Irmãos, o texto lá de Efésios, capítulo 1, verso 13, é tão precioso que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Todos nós, irmãos, fomos selados com o Espírito Santo. É por isso que ele diz aqui: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, se nós crê, como diz a Escritura, irmão, nós não temos nada mais que possamos deixar do nosso velho homem, porque nós compreendemos que seguindo as Escrituras nós vamos saber com clareza que a nossa natureza foi, os meus desejos foram, toda a minha natureza, toda a minha mente pecaminosa foi crucificada com Cristo. Sabe, então agora eu deixei tudo aquilo que era do velho homem para trás. E então agora, quem vive em mim agora? É Cristo. E qual que é a expressão que vai ter no meu coração agora? A expressão do Espírito Santo. O Espírito Santo me conduzindo, o Espírito Santo me levando, o Espírito Santo falando ao meu coração. Sabe, irmãos, olha aqui, aqui em João mesmo, capítulo 14, verso 16.
Olha que texto precioso para nós, irmãos. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aqui nós precisamos compreender, irmãos, que esse Consolador é outro de igual natureza. Eu enviarei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro de igual natureza à minha, para que Ele fique com vocês. E Ele conduza vocês. E aí ele diz assim, o verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, nós precisamos conhecer esse Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo que revela dia a dia as belezas de Cristo, que mostra para nós que nós estamos em pecado, que mostra para nós quando nós fizemos uma falha. Esse Espírito que pega firme conosco e traz na nossa consciência que nós estamos errados. Para que ele traz na nossa consciência, irmãos? Para nós podermos nos arrepender diante do Senhor. E esse arrependimento vai trazer uma tristeza para o nosso coração, porque nós ferimos, porque nós desobedecemos o nosso Senhor. Aquele que se entregou naquela cruz por nós, nós ofendemos a Ele. Então há um clamor de arrependimento diante do Senhor. Então Ele nos perdoa, mostrando que Ele é o nosso Senhor. Isso traz um alívio para nós, quando nós sentimos pelo Espírito Santo que fomos perdoados, sabe? Então o Senhor vai trazendo essas verdades para dentro de nós, irmãos. E veja só que Deus é esse que nós temos. Diz assim, o verso 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só, quando o Espírito Santo veio para dentro de nós, qual que é a intenção dele, irmão? É mostrar e nos dar condições para que o Pai nos conheça e nós conheçamos o Senhor e nós tenhamos essa intimidade com Ele e seremos um com Ele, né? Mas ele segue ainda falando assim no verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, aqui está. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Sabe? Então ele vem só que ele vem trazendo o Pai juntamente com ele. Então nós temos a Trindade vivendo dentro de nós. Não é pouca coisa não, irmãos. A palavra que garante isso, que Cristo se manifestou a nós. E agora se nós responder a Ele, se nós crer como diz a Escritura, Ele e o Pai virão fazer morada em nós através do Espírito Santo. Então nós somos os mais agraciados desse mundo. Irmãos, não precisa, nós vamos enfrentar esse mundo sem dificuldade nenhuma, por mais tribulações que nós estamos passando. Nós sabemos que esse Senhor disse assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação. Então essa certeza que nós temos, qual é a dificuldade, qual a tribulação que nós vamos passar por esse mundo e vamos ficar apavorados se nós temos esse Jesus que nos amou e se entregou por nós, vivendo dentro de nós, conduzindo as nossas vidas. Somente nós clamarmos para Ele como Pedro
quando o Senhor Jesus anda por sobre o mar e Pedro anda por sobre as águas, vai até o Senhor e ele começa a olhar para as circunstâncias, o tempo, as ondas, o vento, e ele começa a afundar. E qual que é a posição dele? Clama ao Senhor: Senhor, salva-me. Sabe? E o Senhor estava prontamente estendendo a mão e segurando na mão dele. Então esse caminhar nosso é isso. É todo o tempo: Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. E Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai me abandonar. Sabe? Por quê? Porque Ele deu como selo dele o Espírito Santo. Ele vai honrar, né? Então, irmãos, fazendo essas considerações, nesse derramar, desse fluir, desse rio que veio para dentro de nós, e esse fluir do Espírito Santo quer jorrar como rios de água viva dentro de nós. Agora nós vamos derramar esse rio para onde, irmãos? Para o mundo, para os irmãos que estão à nossa volta, para as pessoas que necessitam do amor de Deus. O Senhor vai usar a igreja. Então, irmãos, nós precisamos compreender que nós fomos chamados por um objetivo muito claro do Senhor: é ser luz, é ser sal. É por isso que nós estamos aqui ainda, sabe? É para nós ser luz para muitos filhos de Deus. Muitos, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 4, que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, recebendo a sua palavra, tendo essa preciosidade que nós somos filhos. Mas quantos filhos que Ele escolheu nesse tempo, antes da fundação do mundo, que estão perdidos aí ainda. E o Senhor é poderoso, irmãos, para resgatar todos eles, mas Ele escolheu a igreja, que é através da igreja. O derramar do Espírito Santo, o dar o Espírito Santo é para que esse fluir do Espírito se derrame para todos aqueles que necessitam, né? Eu quero ver alguns textos que vai falar desse derramar do Espírito Santo. Alguns textos que vão mostrar para nós que nós fomos chamados com um objetivo muito claro: sermos úteis ao nosso Senhor. Atos 6, 2 diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheia do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procolo, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Aqui está então, irmãos, o derramar do Espírito. Quem é que pode servir ao Senhor? Quem é que pode ser útil ao Senhor? Homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo.
Só assim nós vamos poder ser útil ao Senhor. Porque se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, nós não vamos ouvir o Espírito Santo falando conosco. As demandas que o Senhor vai precisar para a sua igreja, se nós não tivermos cheio do Espírito, irmãos, nós não vamos ter como ter comunhão com o Senhor. Nós vamos querer servir ao Senhor na nossa força. E sabe o que vai acontecer? Confusão. Panelinhas. Se nós querer servir o Senhor na nossa força, nós vamos começar a ter preferência. Eu prefiro fulano, não, eu prefiro outro ciclano, e começam as divisões. Por que, irmãos, que há tanta divisão no meio do povo de Deus hoje? Por que há um grupo andando e daqui a pouco eles começam a dizer assim, eu não vou mais andar com você, eu vou abrir o meu próprio, como que se fosse assim, eu vou abrir o meu próprio negócio. Por quê, irmãos? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Sabe o que eles estão cheios? Cheios de razões, cheios deles mesmos, porque eu não concordo com fulano de tal. Nós não precisamos concordar uns com os outros, nós precisamos concordar com o que a Bíblia diz. Todos nós, irmãos, temos pensamentos totalmente diferentes aqui, mas qual que é a mente que deve predominar no nosso reunir? A mente de Cristo. Porque nós somos o corpo, nós somos os membros desse corpo, e Cristo é o cabeça. Quem é que comanda o corpo? O cabeça. Então o meu pensamento não deve estar em evidência, ou aquilo que deve estar em evidência é a mente de Cristo, é a vontade de Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, considerai o outro superior a si mesmo. Aí não vai ter dificuldade, porque eu sempre considero o meu irmão superior a mim. Como que nós vamos bater de frente? Não vamos. Porque Cristo vai ser o centro, né? Então, esses homens aqui, a igreja primitiva, criou-se uma dificuldade ali. Então, os irmãos buscaram do Senhor. Então, houve essa separar-me, homens, cheio do Espírito Santo, para servir as mesas, né? Hoje nós temos muitos irmãos querendo cargos e mais cargos, cargos e outros cargos, né? Isso significa, irmãos, que quem escolhe é o Espírito Santo e não nós. Sabe, muitas vezes a gente quer algo que vai dar destaque para nós. Isso é uma armadilha muito grande, porque quando nós cremos, o Espírito Santo já colocou aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos ser nesse corpo, né? É onde nós vamos fluir, é onde o Espírito vai poder derramar, porque aqui foram elegidos esses diáconos para quê, irmãos? Para cuidar, para visitar. Sabe, o que o Espírito Santo requer de você? Ah, eu não sei. Muitas vezes nós só pedimos assim, Senhor, toca em mim, naquilo que o Senhor quer. Mas nós não temos uma consagração ao Senhor. Nós não temos entregado a nossa vida todos os dias ao Senhor. Nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Como que o Senhor vai falar, irmãos? Nós precisamos mudar a nossa vida. Saber que nós precisamos ter uma intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Sabe por quê, irmão? Porque se nós não conhecer a palavra, chega alguém aqui em cima e dá uma direção errada para a Assembleia e todos caem no mesmo buraco. Por quê? Porque um cego guiando outro cego, ambos vão cair no buraco. Nós precisamos conhecer para dizer assim, não, as Escrituras não diz isso. Por isso que o Senhor diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, sabe? Então, irmãos, o primeiro aspecto que nós precisamos para que nós sirvamos o Senhor é estar cheio. Lembre-se, você já recebeu. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu.
Mas agora você precisa, para seguir o Senhor, você precisa tomar a sua cruz. E o texto lá de Lucas 9 vai dizer que é dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Né? Dia a dia nós precisamos tomar a cruz. E a cruz que nós devemos tomar é as nossas próprias vontades. Né? E aí a gente segue. Nós temos aqui nessa mesma passagem de Atos, nós vimos aqui no verso 5, que diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora olha no verso 10 o que diz sobre Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então estão falando aqui de Estevão. Né? Se nós olhar o capítulo 7, nós vamos ver a narrativa de Estevão, que traz aquele templo, mostrando que aquele templo não é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. A igreja é a casa de Deus. Então isso é muito precioso. Mas vire a página aí para o capítulo de número 8. Nos diz assim, o verso 4 em diante. Entre os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, o que aconteceu aqui com Felipe? Ele estava cheio do Espírito, então ele pôde, e todos aqueles que estavam juntos ali, quando eles foram dispersos, eles iam pregando a palavra, eles iam fazendo esse papel de rios de águas vivas, que aonde eles iam jorrando a palavra, a vida para aquelas vidas. Então o Espírito Santo estava ali operando grandemente nesses homens, para que o Espírito Santo pudesse operar naquelas vidas. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, para convencer, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós pregamos a palavra de Deus e nós queremos que a pessoa creia no momento em que nós falamos. Irmãos, papel de convencer do Espírito Santo. Cabe a nós anunciar. Cabe a nós incansavelmente pregar o Evangelho. Cabe a nós dar um testemunho de vida. Cabe a nós jorrar a vida de Cristo para as pessoas. As pessoas estão cansadas de palavra, irmãos. Muitas vezes você vai pregar o Evangelho e você nem vai abrir a tua boca, porque a tua própria vida é um testemunho que vai convencer as vidas. Você é o jorrar do Espírito Santo de dentro de você, se você estiver cheio. Sabem, o grande problema é que muitas vezes, nós estamos cheios de razão e não cheios do Espírito. Nós estamos, como diz lá em Efésios, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Como que nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos? Quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Quando nós não olhamos a palavra como ela está. Quando nós interpretamos a palavra do nosso jeito e não como o Senhor deseja. Sabe, isso tem entristecido o Espírito Santo. Mas também nós podemos apagar o Espírito Santo, como diz Tessalonicenses. E nós podemos apagar o Espírito Santo, porque quando nós amamos mais esse mundo do que o Senhor, então nós vamos apagando. Daqui a pouco
A consciência já nem nos acusa mais. Por quê? Porque o Espírito Santo foi apagado. Sabe? Então essa é uma tristeza muito grande. Mas aqui houve um tempo, né, em que ele saiu anunciando a palavra e Filipe pôde então anunciar a palavra do Senhor para aquela cidade inteira. E se nós lermos, irmãos, esse relato vai ser muito precioso, porque nós vamos ver quantas vidas, através daquele homem que o Senhor ele levantou para servir as mesas. Sabe? Parecia um serviço tão simples. Mas como ele estava cheio do Espírito, o Espírito quer derramar, o Espírito quer fluir muito na nossa vida, irmão. Nós é que não deixamos, nós é que temos travado o Espírito Santo por falta de obediência. Mas olha, irmãos, olha o que diz aqui em Atos capítulo 13. Se você está com dificuldade de saber qual que é o teu encargo, o que o Espírito Santo quer de você, o que o Espírito Santo... E você não consegue entender, você busca, ó Senhor, revela para mim, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, mas aqui tem um segredo muito precioso. Atos capítulo 13, verso 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora veja só, irmãos, aqui tinham os irmãos, o governo da igreja, mas o que eles estavam, o governo da igreja, juntamente com a igreja, o que eles estavam fazendo? O verso 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eles puderam ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. Sabe por quê? Porque eles estavam servindo ao Senhor. E como que eles estavam servindo ao Senhor? Como que eles estavam servindo o Senhor? Com comunhão, com consagração, com jejuns. Então eles puderam ter intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Separai-me. Alguns aqui que eu preciso mandar. Sabe, é assim que nós temos discernimento sobre aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Porque quando nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor vai começar a limpar o nosso interior. O Senhor vai começar a tirar de dentro de nós, porque o Espírito Santo vai trazer: você é muito orgulhoso, você é muito arrogante, você é muito impulsivo, e eu quero te dar paz. Eu quero formar o caráter de Cristo em você, para que então você possa ser útil, né? E então o Espírito Santo, nós vamos poder ouvir o Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer, né? E aqui então o Senhor usou alguns, em toda aquela assembleia o Senhor usou 2. Agora eu pergunto para os irmãos, aquela igreja missionária, aquela viagem, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, foi feito por Paulo, Barnabé e outros irmãos que foram junto com eles. Mas quem também recebeu o crédito? Quem estava junto com eles? A igreja. A igreja, irmãos. Porque aqui no verso 3 vai dizer assim: então, jejuando e orando e impondo neles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo, então, quer dizer, a igreja junto, orando, enviou eles. Eles não foram a ermos, irmãos. Eles não foram. Eles foram eles foram tendo suporte à igreja.
Aquela viagem aconteceu, então, se nós olharmos 3 viagens, irmãos, a gente vai ver o Espírito Santo cuidando deles, as viagens que eles faziam, as coisas que aconteciam, o Espírito Santo, mas aquela igreja ficou ali, orando, intercedendo por eles, e quando eles voltaram da primeira viagem, eles voltaram para ali, para aquela igreja, e aí eles puderam anunciar quantas belezas, eles puderam dar um testemunho para aquela igreja, quantas belezas o Senhor fez através deles. Então todos ficaram alegres. Então é isso que acontece conosco, irmão. Quando o Senhor te dá graça para você dar um testemunho, irmãos, é porque aí você vai exclamar à igreja: irmãos, eu estou com essa dificuldade, eu preciso dar um testemunho para fulano, eu preciso pregar o evangelho, e a igreja está intercedendo, nós todos estamos lá, anunciando, sabe? Mas o Senhor vai usar 1 ou 2 para fazer essa, e nós precisamos, porque quando essas vidas, aquele que vai dar um testemunho lá, essas vidas virão. Para onde que elas virão? Elas virão para o seio da igreja, porque Cristo vai trazer. E aí nós precisamos saber que nós precisamos receber essas vidas, precisamos da graça do Senhor, não é? Então, irmãos, como é precioso esse tempo que nós podemos ter da parte do Senhor, né? Agora, nós estamos aqui no capítulo 13, vamos continuar nesse capítulo 13, só olha o verso 9 e 10, dizendo assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escureceu, e andava à roda, procurando quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O que está acontecendo aqui, irmão? Houve um homem, um mágico, que ofereceu dinheiro para Paulo, para que ele pudesse ensinar ele como que ele fala, e cai o Espírito Santo sobre as pessoas. Ele queria aprender, né? Mas o que o Espírito Santo, Paulo ali, ele pôde dar essa palavra para ele, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, irmão, não tem como nós trabalhar para o Senhor, não tem como nós ser útil ao Senhor se nós não estiver cheio do Espírito Santo. Não tem como, irmãos, nós sermos útil a esse Senhor, né? Efésios capítulo 5, verso 14 em diante. Vamos ver, irmãos, algumas verdades da palavra do Senhor, para nós poder ver o tempo que nós estamos vivendo, para nós ter um tempo de arrependimento diante do Senhor. Precisamos grandemente que o Espírito pegue firme conosco, né? Aqui nesse Efésios 5, a partir do verso 14, ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como a sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então aqui, irmãos, olha que palavra, desperta. É tempo de nós, como igreja do Senhor, despertarmos, porque nós estamos sonolentos. O Senhor está para voltar. E a igreja dele continua
de braços cruzados. É tempo de despertar. É tempo de nós olhar como nós estamos andando. Nós estamos andando como nécio, nós estamos andando, afinal de contas, o mundo é assim mesmo, e o mundo está indo, e nós estamos dizendo assim, o tempo do fim está chegando, Cristo está para voltar, mas nós continuamos a viver como que se nada tivesse acontecido. Irmãos, realmente Cristo está para voltar. Agora, se Cristo está para voltar, Ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem rugas, uma igreja preparada. Aí eu te pergunto, eu e você, estamos preparados? Eu e você, se Cristo vir essa noite, como nós estamos andando? Tá, irmão? É tempo de despertar do sono, né? É tempo de despertar. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias que nós vivemos, irmãos, são dias maus. Não pense que vai melhorar. Não acha que vai melhorar, né? A gente acha assim, a política vai melhorar, mas a circunstância não melhora. Sabe, então, irmão, nós precisamos botar nossa confiança no Senhor, sabendo que aconteça o que acontecer conosco, Ele cuidará de nós, né? Ele cuidará de nós, sabe? Remindo o tempo, esse tempo que nós vivemos. E aí diz assim o 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, não ande, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Como que nós compreendemos, irmãos, a vontade do Senhor para as nossas vidas? Como? Tendo comunhão, servindo a Ele. Não queira servir a igreja do Senhor. Não queira servir ao Senhor. E aí Ele te conduzirá pelo caminho que Ele quer. Aí você vai poder servir a igreja dele com todo o amor, com toda a dedicação, sabe? Não olhando para si mesmo, porque quando nós servimos, irmãos, se nós servir na nossa força, nós vamos querer retorno para nós. Agora, quando nós servimos na força do Senhor, é para Ele a glória. Se nós sermos pisados, glórias a Deus. Sabe, então precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Não, vinho aqui significa os prazeres desse mundo. Não se embriague com as coisas desse mundo. Não se embriague com os prazeres desse mundo. Mas encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Que é aquilo que vai nos dar toda a sustentação. Se nós estiver cheio do Espírito, nós vamos, como diz o verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há dificuldade para nós. Porque nós sabemos que nem um fio do nosso cabelo cai sem a permissão do Senhor. Nem um fio. Então Ele cuida, Ele zela por nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a olhar o tempo que nós estamos vivendo. E acordar, né? Acordar para a glória do Senhor.